Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, Jesus vem se apresentar como o cumprimento pleno da lei. Por isso que ele diz: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Veja que Jesus, ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Isso significa que o Antigo Testamento é Cristo prefigurado e o Novo Testamento é Cristo realizado. Por isso que em Cristo nós temos a plenitude da lei e dos profetas. É claro que nós precisamos entender que Jesus Cristo, quando fala da lei, ele não está falando somente daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, mas ele está falando principalmente dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são a expressão da lei natural que está inscrita em todo ser humano. Jesus ele vem para justamente ensinar o ser humano a viver essa lei natural, os 10 mandamentos. Por isso que no decorrer desse capítulo e nos 2 capítulos seguintes do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha, Jesus Cristo vai fazer uma explanação sobre a lei. E ali ele vai trazer todos os 10 mandamentos, de formas explícitas ou de forma implícita. Por isso que nós precisamos ir adentrando no entendimento da lei, porque Jesus ele vem cumprir essa lei e os profetas. A lei, como dizia, porque ele é a imagem do Deus invisível. E se Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, é a imagem do Deus invisível, nós precisamos entender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos imagem e semelhança do próprio Cristo, do Filho de Deus, porque ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que nós precisamos entender que Jesus é a plenitude da lei. Jesus é o cumprimento da lei divina. E é porque ele é o cumprimento da lei divina, ele nos dá a entender plenamente esse entendimento, essa lei. Porque ele, a vida dele, o testemunho dele, faz com que a lei seja cumprida de forma plena. É assim que nós vamos aprendendo a praticar a lei e aprofundando nos ensinamentos dos profetas, porque os profetas eles vieram para corrigir, para anunciar a verdade e curar as desordens do povo de Deus, para que pudessem voltar ao caminho de salvação. Jesus ele vai ser esse instrumento que ele vem para anunciar a verdade, corrigir os erros e curar as desordens. Esses 3 elementos são essenciais na vida dos profetas e se realiza em plenitude na vida do próprio Cristo. Por isso que ele vem se apresentar como aquele que vem dar pleno cumprimento à lei e os profetas, porque somente em Jesus Cristo nós temos esta perfeição, o pleno cumprimento
daquilo que já está inscrito no coração, na alma humana. E assim nós vamos imitando a Cristo, aprendendo dele a forma certa e coerente de viver uma vida digna do reino dos céus. E assim nós vamos cada vez mais se tornando grandes para aqueles que estão no céu. Nós vamos edificando a nossa vida, e não só a nossa vida, mas edificando a vida do nosso próximo. Nós vamos crescendo nessa capacidade de correspondência ao amor de Deus, porque a correspondência do amor de Deus se dá através da vivência, da prática, com liberdade e responsabilidade dos mandamentos, para que possa se realizar em nós aquilo que é a vocação profética, de anunciar a verdade, não só com os nossos lábios, mas com o nosso testemunho, com a nossa vida. Anunciar a verdade, corrigir os erros da humanidade e curar esses erros com a misericórdia, com o perdão, com a graça divina que vem para justamente santificar o ser humano de dentro para fora. Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio se oferecer como verdadeiro exemplo e pleno exemplo de cumprimento da lei. E para que nós possamos viver essa lei, nós precisamos aprender dele, sermos discípulos dele, para que assim possamos ser como o próprio Mestre. Porque imitando a Jesus Cristo, nós alcançaremos a plenitude da vida humana, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Como essa imagem e semelhança em nós foi corrompida, só em Jesus Cristo nós teremos o verdadeiro entendimento daquilo para qual nós fomos criados, daquilo que nós precisamos ser. Então busquemos encontrar em Jesus a plenitude da lei, o pleno cumprimento da lei, para que nós possamos trilhar esse caminho de santidade, esse caminho de plenitude, esse caminho que nos chama a viver com liberdade e responsabilidade os mandamentos que já estão escritos dentro do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.